Confissões do demônio a um exorcista. Para quem não sabe, os demônios se odeiam. Não há harmonia entre eles, nem entre as almas condenadas. Só por permissão divina e por força da verdade, eles são obrigados a manifestar a verdade. Sabe o que ele diz? Este é um caso verídico de um exorcismo, em que o demônio foi obrigado a falar. Ele diz: o batismo e a confissão são o pior para nós. Estes trechos são parte de um sermão de 3 horas, que o demônio fez através de uma pessoa que as iniciais são M.A.W., de Bonndorf, na Floresta Negra, que fica na Alemanha. Foi feita no ano de 1910. O demônio repetiu muitas vezes, 3 a 4 vezes. Assim, facilmente podia anotar tudo. 17 pessoas assistiram esta cena e ficaram estarrecidas com estes acontecimentos e com as assinaturas de todas. Tudo foi examinado e aprovado. Isto prova o grande poder do espírito das trevas. O demônio diz: eu tenho que falar, devo falar. O exorcista diz: diga somente aquilo que Deus te ordenou a falar. Aquilo que Deus não ordenou a revelar, não diga. Sobre o resto, cala-te. Estas palavras são do sacerdote, que repetiu inúmeras vezes. O demônio falou: eu tenho que falar. Aquele lá de cima me ordenou que te contasse tudo. Como nós enganamos os homens. Como seduzimos os homens deste mundo. Nós inspiramos os homens. Nós dizemos aos homens: não é assim como os velhos falam. Como ensinaram e acreditaram. Bobagem. Incrível. Que bobagem. É tudo bobagem. A verdadeira religião não é assim como os velhos dizem. Vocês precisam ouvir somente o que a razão diz. O que a gente não pode compreender, não precisa acreditar. Não precisa acreditar, não precisa. Quando falamos assim, eles se afastam da verdadeira religião. Afastam-se da revelação e fazem uma religião para si. Uma religião deles. Então é fácil incutir neles a ideia de que Deus não exista, para que eles acreditem que isto é uma crença de mulher velha. O demônio ainda inspira aos homens, dizendo que tudo é liberdade e que a liberdade é tudo. Juntar dinheiro, riquezas, prazeres, alegrias, gozar a vida na terra. Liberdade. Fazer o que o diabo quer. Liberdade. No final, o diabo ainda dá diversas risadas. E também fala a respeito de uma grande mulher, que é a mãe de Deus. Fala a respeito da veneração à grande mulher. Veja o que ele diz: nós dizemos aos homens, inspiramos aos homens. O que adianta tudo isto? Ela não é essencial. Vocês precisam concentrar-se no essencial da religião. Ela não é essencial. Estes homens bobos não compreendem que com isso, deixando a veneração à grande mulher, perdem justamente o essencial. Estes homens tolos não sabem como aquele lá de cima, o Altíssimo, a ama. Ele a ama como a si mesmo. Sim, uma única palavra que ela fala ao Altíssimo já é atendida. Tudo o que ela diz se realiza. Tudo o que ela pede, tudo o que ela diz se realiza. Tudo o que ela pede se realiza. Agora veja o que o demônio diz sobre o texto. É a oração mais forte e mais nobre. Uma única Ave Maria tem poder. Uma única Ave Maria até o purgatório, o lugar do sofrimento. Quando um homem diz Ave Maria, a grande mulher se alegra. E como se alegra? E nós, levamos um susto. Mas nós trabalhamos e inspiramos e cochichamos nos ouvidos dos homens. O terço não adianta. É rotina, é costume, é tagarelice. Vocês precisam rezar outras orações. Outras, ouviram? Outras. O terço é um terror para o inferno. E também o escapulário. Nós dizemos aos homens: o que adianta esses pãezinhos? Quando eles falam pãezinhos, gente, eles se referem às hóstias. Nós temos a tarefa de destruir tudo isto. Tudo é nossa obra. Nossa. Nós inspiramos aos homens dizendo: os dias de festas, dias de festa. Esses dias de festas devem desaparecer. Sim, desaparecer.
ou mudar tudo. Os dias de festas que não conseguimos destruir, apagar, devem tornar-se dias de abundância, dia de esbanjamento. Para nós, é melhor que estes dias não existam. Vendo pessoas. Este relato, na verdade, é uma entrevista real e uma entrevista com o próprio demônio. Por isso devemos sempre rezar algum tipo de oração pedindo não só por nós, mas também por outras pessoas. Como esta, que diz: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vamos continuar com o vídeo. Porque muitos iriam à igreja rezar, fazer adoração, fazer as cerimônias, e assim iriam atrair sobre si a misericórdia de Deus. Nós vamos atrás dos grandes. Os pequenos vêm por si. Nós também dizemos que tudo é natural. Natural. Dizemos que o demônio não tem influência. E eles acreditam em tudo. Nós agora atacamos principalmente os sacerdotes e dizemos a eles: o demônio tem influência sobre as coisas materiais, mas os sacerdotes esqueceram o que ensinou a sua santa igreja. Não sabem mais quanto poder, quantas forças receberam na hora da ordenação, e não conhecem mais que poder tem tudo, também as coisas bentas. Eles não conhecem mais quanto poder elas têm, as coisas bentas por eles. Eles deveriam reconhecer isto pelo efeito que tem tais coisas bentas, quando são usadas com humildade e piedade. Nós também inspiramos que o demônio está preso numa corrente. Corrente. Eles acham que não podemos fazer nada. Vocês sabem como somos presos? Presos nada. Nós temos liberdade. Podemos tentar os homens, perseguir os homens. Vocês sabem por que aquele permitiu isso? O seu nome é glorificado, porque ele tem vitória sobre nós, e a vitória está em seu nome. Mas Lúcifer, sim, este está preso no inferno, até o tempo em que surgir o anticristo. Agora vejamos o que ele fala a respeito da igreja. Durante o sermão nós fazemos assim. Nós cuidamos que o padre pregue bossa nova, um sermão moderno. Com os ouvintes nós fazemos assim. Para os grandes dizemos: o quê? Você vai escutar o sermão? Você já sabe tudo isso. Tudo você já sabe. Melhor do que o padre. Você sabe o que deve fazer. E não é bem assim como o pregador diz. Com o povo simples, nós fazemos assim. Pois quando os homens escutam o sermão com humildade, e quando estão preparados para entender tudo, isto seria para eles de grande vantagem. E para nós isto seria prejuízo. Você nem calcula quanto prejuízo é para nós um bom sermão. Eu tenho que falar. Quando os homens se reúnem para adorar aquele que habita nas alturas, então os anjos deles também se reúnem e se alegram. Mas nós não podemos chegar perto. Anjos. Mas quando os homens se reúnem por nós, em nosso nome, então nós nos alegramos quando criticam. Nós nos alegramos, mas os anjos se afastam. Você deve saber que todo homem tem um anjo. Sim, um anjo. O anjo está sempre à direita. À esquerda nós, sempre ao lado. O anjo quer levar o homem ao caminho do bem, mas nós o tentamos, conquistamos. Quando nós conseguimos conquistar um homem, então o anjo sai, mas depois ele volta. Ele faz tudo para levar o homem de volta ao bom caminho. Anjo. E quando o homem segue o bom caminho, aceita o conselho do anjo, então o anjo nos manda embora e nós temos muito medo dele. Mas apesar disso, nós não desistimos logo. Nós rodeamos o homem e procuramos jogar as nossas redes sobre ele. Mas a grande mulher nos prejudica muito. Tem também, pessoas, uma entrevista que faz parte desta mesma entrevista, onde mostra o que o demônio faz diante da Eucaristia. Só que não vai dar para colocar aqui nesse vídeo porque ele ficaria muito extenso. Então vamos focar, e eu já estou tentando fazê-lo de uma forma mais resumida. Apesar de ser um pouco complicado tentar falar o que este indivíduo disse. Vamos continuar com o vídeo. Nós também fazemos nossa reunião. Somos muito numerosos. Você deve saber que também só sabemos pensar como você. E quem de nós tem a opinião melhor?
esta aceitamos. Quando os homens fazem reunião e não rezam e não têm fé, então o lucro é sempre nosso. Mas quando começam a reunião com Deus, então a obra é de Deus. O batismo e a confissão é o pior para nós. Antes do batismo temos muito poder sobre as almas, mas no batismo ela é arrancada de nossas mãos. Pior ainda é a confissão, porque lá nós já não temos tudo em nossas mãos, em nossas garras, e por uma boa confissão tudo é perdido. Tudo é arrancado de nós. Mas nós inspiramos os homens dizendo: o que você quer confessar? O que você quer dizer a um simples homem? Homem como você, ele é bem igual a você. Ou nós inspiramos tanta vergonha que já não é capaz de falar. Mas quando o homem vence a vergonha, então está perdido para nós. Começa o horror para nós. Quando o homem está na hora da morte, estamos presentes. Sempre são muitos de nós que vêm. Então mostramos a ele seus inumeráveis pecados. Mostramos todo o tempo que perdeu em ninharias. Falamos da justiça de Deus, da severidade do ser lá das alturas. Fazemos de tudo para deixá-lo confuso e para que fique com medo, com horror. Ele não tem coragem de arrepender-se. E depois choramos e gritamos para que ele não ouça. E que os outros dizem: mas quando vem a grande mulher, num só instante devemos desaparecer. Ela vem e cuida do seu filho. O homem é aliviado, e ela toma sua alma e o leva até o céu. E no céu tem muitas alegrias e festas. Quando levamos uma alma para o inferno, os diabos também fazem festa. No momento que a alma se separa do corpo, ela é julgada. Vocês não sabem e não podem imaginar como é isso. Nós o sabemos muito bem. Mas para vocês isto é incompreensível. Tenho que falar. Tenho que falar. Tenho que contar do nosso caso. Foi a vaidade que nos levou a este estado. Foi a vaidade que nos tirou lá do céu. Não existe nenhum homem na terra, nesta terra, que já não foi atacado pela vaidade. Os homens são assim. Quando fazem alguma coisa boa, querem que todos os homens o saibam e vejam. Eles não reconhecem que aquilo que fazem é obra do Altíssimo. Tenho que falar, tenho que contar das alegrias do céu para vocês. Para nós não há mais esperança, eternamente sem esperança. A maior alegria do céu é de contemplar a face de Deus. Escute, escuta bem. Nesse momento o sacerdote está chegando perto. Escuta o que digo. Se pudesse só por um pouco de tempo contemplar esta face, aceitaria passar por todos os tormentos que existem. Nesse momento, gente, isso foi dito com tanta dor que as palavras penetraram o corpo e a alma do sacerdote, que estremeceu de tanto pavor. Tenho que falar. Tenho que contar os nossos tormentos. Os homens acham que é o fogo que nos atormenta. Sim, é o fogo. Fogo. Mas o fogo de... Você sabe qual é o tormento maior no inferno? É a ira do Altíssimo. Você não pode imaginar como ele é terrível na ira. Como nós o experimentamos e o temos continuamente em nossa frente. Diante dos nossos olhos. Ai de nós. Também tenho que dizer como o pecado é horrível. Se vocês pudessem nos ver, ai de nós. Podemos somente pecar. Somos monstros. Mas o pecado é mais horrível. É muito mais feio do que nós. Temos o poder de tentar todos os homens, fazê-los pecar. A grande mulher não. Aquele que habita no alto nos proibiu de tocá-la. Mas aquele que dela nasceu, nós já tentamos. Sim, nós tentamos. Você sabe por quê? Para vocês terem um exemplo. O modelo de como se luta contra nós. Não foram os judeus que o mataram. Fomos nós. Nós entramos nos judeus e conseguimos maltratá-lo. Soltamos todas as nossas fúrias, toda a nossa raiva e matamos aquele. Neste momento o sacerdote ressalta. Com estas palavras, o demônio, através da pessoa, mostrou uma alegria, um tipo de satisfação tão grande e tão feia que quem não viu não pode nem imaginar tal risada. Ele sorriu ao falar estas palavras.
Você sabe que na hora da morte daquele ainda ganhamos uma alma? Então o sacerdote respondeu: a alma do bom ladrão você não ganhou. E o demônio respondeu, indagando: Sabe por quê? Por causa dela, que estava nos pés da cruz. Nesse momento havia um motivo, mas o sacerdote não anotou e esqueceu. Então o demônio continuou: Com os jovens, nós fazemos assim. Cuidamos que um desperte o amor no outro. Eles acham que não há nada de mal. Não sabem como se expõem ao perigo e como facilita o nosso trabalho. Em geral, cuidamos que o homem se torne preguiçoso e se afaste do bom caminho, até que por fim chegue a dizer: não quero rezar, não tenho vontade, não vou à igreja, estou cansado demais. Não quero jejuar, sou muito fraco para viver uma vida assim. Também cuidamos para que tudo agora seja provado pela ciência, para que tudo tenha fundamento científico. Isto também é nossa obra. Quando o homem levanta de manhã cedo e não inicia o dia com uma oração e com uma boa intenção, o dia é nosso. Se o homem começa o dia com uma oração, está perdido para nós. Tenho que dizer também que é assim. E assim... Nesse momento a pessoa imita um sinal da cruz, continuando: é um horror para nós. Inspiramos os homens dizendo: que adianta tudo isso? Isto é água para outra água. Água qualquer. Quando ele fala isso, gente, ele está se referindo à água benta. Isto é pão como outro pão. Quando ele está falando dessa forma, ele está se referindo à hóstia. E sal também não é o melhor. Quando ele se refere ao sal, ele está falando do sal bento para as cerimônias. Nós dizemos: é bobagem, tudo bobagem. Olha você. Nesse momento ele aponta, se dirigindo ao sacerdote: a água apaga os pecados veniais. Sim, os veniais. Oh, se eu pudesse ganhar uma só gotinha, uma só gota, o que faria? Agora teria arrependimento. Mas é tarde, não há mais esperança. Ai de mim. Se vocês soubessem que grandiosidade é o sacrifício. Neste momento, ao sacrifício ele está se referindo à missa. O sacrifício feito por aquele que habita nas alturas, pelo Filho daquele que habita nas alturas, em nome dele. Vocês participaram bem diferente neste sacrifício que estão participando agora. É o sacrifício mais sublime, é o maior sacrifício. Oh, se eu pudesse participar num só sacrifício, se pudesse nos dar o valor de um só deste sacrifício. Se vocês soubessem o que é para nós, as vossas almas, quando vocês meditam, contemplam o sofrimento e a morte dele. Quem o contemplar, quem se abrigar em suas chagas, nunca mais... Nesse momento, o demônio não completa o que ele estava dizendo. Porque vocês não contemplam mais a grande bondade do Altíssimo. Vocês cometem milhões de pecados. Sim, vocês engolem os pecados como se fossem água. Mas quando fazeis penitência, então ele perdoa e vos aceita novamente. Um tal, vocês têm um tal. Nesse momento a palavra foi mal pronunciada. Nós cometemos um só pecado, só um, e fomos condenados. Vocês sabem por que os primeiros homens não foram condenados também? Porque não conheciam o céu. É por isso, se vocês soubessem, se pudessem ver quantos diabos os cercam, vocês estariam perplexos. Se também agora sou obrigado a dizer tudo isso, então todos os outros meus companheiros, junto comigo, trabalharemos para destruir tudo o que revelamos a vocês. Esconderemos tudo, faremos com que vocês esqueçam de tudo e procuraremos vocês em toda parte para confundir os seus pensamentos, para tirá-los do bom caminho e lançá-los no abismo do inferno, do pecado. Quando vocês se reúnem, nós também aparecemos em grande número. E fazemos tudo para que a reunião não tenha efeito, para que seja monótona, para que não haja vida. Mas quando alguém diz, em nome daquele que está no céu, e ainda faz assim, assim e assim... Nesse momento, gente, ele está mostrando o sinal da cruz. Então devemos fugir no mesmo instante. Podemos só olhar de longe, observar o que vocês fazem.
Vejam, assim treme o inferno. Quando vem uma ordem daquele lá dos céus, devemos fugir. Na hora em que o demônio disse assim, ele produziu na pessoa um tremor que não se pode imitar. O seu rosto se transfigurou cobrindo-se de pelos. Isso foi horrível de ver. Depois ele disse: Vocês podem ganhar a alma dos maiores. É só fazer assim e assim. Quando ele fazia isso, ele estava se referindo ao sinal da cruz. Quando vocês têm muita fé, nós devemos nos afastar. Assim, vocês poderiam ganhar muitas almas, e para nós estaria tudo perdido. Quando vocês todos fazem assim e assim, devemos nos calar. Por que você começou tudo isso? Porque você me pergunta? Ele está se referindo ao sacerdote. Eu sei, você não queria fazer isso. Nós que judiamos bastante de você, não é? Mas é aquele lá dos céus que te inspirou e te ajuda. Vamos judiar muito de você, mas enquanto você conservar a fé, então vencerá. Nesse momento o sacerdote disse ao demônio: Sim, em nome de Jesus devemos lutar. O demônio respondeu: Sim, e você sabe como se pronuncia este nome? Olha aqui, deve se pronunciar este nome assim. A pessoa ajoelha-se no chão, o endemoniado se ajoelha no chão e diz: Assim deve se pronunciar este nome, pois sem devoção e respeito não se deve pronunciá-lo, não se deve desonrar o nome. Com isto o demônio calou e a pessoa voltou a si, recebendo de novo o domínio sobre os seus sentidos. O sacerdote quis dar uma explicação a outras pessoas que também estavam presentes, mas o demônio voltou e continuou a falar. Então o demônio disse o seguinte: Preciso ainda dizer alguma coisa. O anjo assim ordenou. Vocês devem se esforçar e viver sempre unidos. Unidos, 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 ouviram? Unidos! Um deve viver pelo outro. Um trabalhar pelo outro. Devem comunicar-se mutuamente. Falar das vossas experiências, ser família. Vocês devem ajudar-se mutuamente. Um deve ajudar o outro. Assim todo o inferno nada consegue com vocês. Nada, nada. Pois quando conquistamos um de vocês, vem o outro. Manda-nos embora, e se fosse somente um de vocês que se lembrassem de fazer assim, assim e assim, então teríamos esperanças de vencê-los. Mas onde mais de 1, 2, 3 fazem? Eles se referem ao sinal da cruz. Aí não podemos fazer nada. E se tivéssemos conquistado todos e houvesse um que fizesse assim, Mais uma vez se referindo ao sinal da cruz. então este nos mandaria embora. Vocês terão muito que suportar, sofrer e lutar. Mas enquanto estiverem unidos, vencerão. Vão lutando. Vocês não sabem quanta vantagem, quanto lucro vocês têm. Eu tenho que falar. Sim, vocês assim ganham muitas almas. Vocês não têm somente vantagem para a sua vida, mas também para a sua morte. Pois na hora da morte nenhum de nós poderá se aproximar de vocês, se continuarem a lutar e a sofrer assim. Neste tempo, a vez de conquistar muitos irmãos. Sim, em pouco tempo sereis numerosos. Não serão os grandes que vos seguirão, mas somente os pequenos. Assim como o mais alto início das coisas da fé com pequenos, impotentes. Assim, ele levará toda a obra a um bom fim pelos pequenos. Nós ainda vamos preparar muitas armadilhas para vós. Mas quando invocais a grande mulher, ela há de interceder por vós. Segurai também aqueles propósitos que fizeram a respeito dos santos anjos. Então sereis vitoriosos. Vede o que mais alto faz por vocês. Ele ordena ao demônio dizer todas as verdades. Ele ordena ao demônio e faz-vos um sermão. E ainda não o acreditais? Que coisa é essa? Tenho que falar aquilo que me causa tanto prejuízo. Tenho que revelar tudo contra a minha vontade. Ai de mim. Não há mais esperanças para mim. Nenhuma esperança. Estamos todos perdidos. Nesse momento o exorcista diz: Ninguém pode acreditar. Como era horrível de ouvir tudo aquilo, de ver todo aquele desespero do demônio, aqueles traços horríveis,
aquele rosto desfigurado da pessoa e os gritos de angústia que ecoaram, as queixas e aflições depois da fúria, e as batidas que me transpassaram na alma e no corpo, penetraram até a medula dos ossos. Gente, terei que encerrar por aqui este vídeo, caso contrário ele ficaria muito extenso. A intenção de preparar este vídeo foi demonstrar rapidamente um pouco da ação do demônio na Terra e sua influência sobre os seres humanos, e também divulgar um pouco do que mais o atormenta do outro lado. Algumas maneiras com as quais possamos nos manter livres de suas emboscadas. Obrigado por assistirem a esse vídeo. Se gostou do conteúdo, divulgue para que mais pessoas conheçam um pouco do inimigo principal da humanidade e também aquilo que ele mais detesta.